Olá! Neste vídeo, partindo do modelo de Drude, nós vamos deduzir aí uma expressão para a condutividade DC dos materiais condutores, bem como a lei de Ohm para os circuitos elétricos. Então vamos lá. Vamos considerar que nós temos aqui um pedaço de fio metálico, né? Um pedaço de fio de cobre, onde nós aplicamos uma diferença de potencial e passamos a ter aqui então uma corrente elétrica atravessando esse condutor. Muito bem, tendo uma corrente elétrica atravessando esse condutor e considerando aqui uma área de seção transversal, né? Ou seja, um vetor de área A, nós podemos definir para este condutor, então, uma densidade de corrente, né? Uma densidade de corrente dado pela quantidade de corrente dividido pelo vetor de área, e no caso a área da seção transversal, né? Mas a corrente elétrica no condutor, ela é dada pela quantidade de carga que atravessa a seção transversal deste condutor num certo intervalo de tempo, né? Muito bem. E a quantidade de carga que atravessa a seção transversal deste condutor é dada pelo número de elétrons aí que atravessam essa área vezes a carga do elétron, vezes a carga elementar. Sendo que o número de elétrons está relacionado com a densidade aí, com a concentração de elétrons livres no material. No caso, a concentração de elétrons livres é dado pelo número de elétrons por unidade de volume do material. Portanto, nós podemos reescrever aqui a quantidade de carga que atravessa o condutor num certo intervalo de tempo por concentração aí de elétrons livres vezes a carga elementar vezes o volume de material aí percorrido por esses elétrons num certo intervalo de tempo, né? Então, se nós considerarmos aqui que essa carga percorre um certo volume aqui do material, né? Isso aqui nós temos aqui a carga percorrendo uma distância x, que é dado pela velocidade média aí dos elétrons vezes o intervalo de tempo. A quantidade de carga que atravessa o condutor será dada então por N vezes E vezes o volume, que vai ser a área da seção transversal, vezes o x, que é dado pela velocidade média dos elétrons vezes o intervalo de tempo, ok? Então, voltando na equação da corrente elétrica, nós teremos que a corrente será dada por concentração de elétrons livres vezes a carga elementar vezes a área vezes a velocidade média vezes o intervalo de tempo dividido pelo intervalo de tempo, que vai cancelar. Portanto, se a gente passar a área dividindo para o lado esquerdo, nós temos aqui corrente por área, né? Definição de densidade de corrente será concentração aí de elétrons livres vezes a carga do elétron vezes a velocidade média com que os elétrons se deslocam aí no material devido à ação do campo, né? Que provoca essa corrente elétrica no material. Muito bem, mas no modelo de Drude, considera-se aí a suposição que Drude faz é que os elétrons livres eles não interagem entre si através de forças coulombianas, né? No caso, essa interação existe, mas é considerada desprezível. E eles interagem aí com os núcleos dos átomos aí do fio, esses elétrons livres interagem com a rede quando caminham através do condutor. Portanto, se nós imaginarmos aqui os elétrons caminhando, né, sendo acelerados aí pelo campo através do material, considerando que nós temos aqui o campo elétrico, os elétrons eles são acelerados e colidem aí com os átomos. A velocidade, vamos dizer que vai a zero, né? Eles são acelerados e colidem com os átomos. Portanto, se nós expressarmos aqui um gráfico aí da velocidade dos elétrons em função do tempo, cada colisão, vamos dizer que essa velocidade vai a zero, eles aceleram devido ao campo, colidem, velocidade vai a zero, eles aceleram devido ao campo, colidem, velocidade vai a zero, assim por diante, sendo o tempo entre duas colisões sucessivas o tempo associado a esse livre caminho médio entre duas colisões, né? Então, o tempo de livre caminho médio entre duas colisões eu vou chamar de tal. Então, pensando aí
como um movimento retilíneo, onde V, velocidade, é dado por V0 mais AT. Podemos considerar essa velocidade inicial aqui zero, então, devido às colisões, ok? E a aceleração pode ser determinada pela segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. No caso, a força resultante aí que acelera os elétrons é a força elétrica, então é a carga elementar aqui vezes o campo, igual a m vezes a. Portanto, a aceleração a que os elétrons são submetidos devido ao campo é dado por E vezes o campo elétrico dividido pela massa do elétron. Então, voltando aqui na equação da velocidade, a velocidade média com que os elétrons caminham através do condutor será dada, então, pela carga elementar vezes o campo elétrico dividido pela massa do elétron, vezes o tempo, que no caso aqui o tempo entre duas colisões é o tempo de livre caminho médio. Ok? Então, voltando na equação da corrente, nós teremos que a densidade de corrente será dada, então, pela concentração de elétrons livres vezes a carga elementar ao quadrado, vezes o tempo de livre caminho médio dividido pela massa do elétron, vezes o campo elétrico. Lembrando que nós temos aqui campo elétrico e densidade de corrente, grandezas vetoriais, certo? A densidade de corrente, então, é dada por uma constante, né? No caso aqui, essa constante depende da concentração de elétrons livres, carga elementar, livre caminho médio e massa dos elétrons aqui, né? Massa do elétron. Essa constante, no caso, é o que nós chamamos aí de condutividade. Condutividade sigma, multiplicando aqui o campo elétrico. E nós temos, portanto, a lei de Ohm expressa aqui, né? Essa expressão que nós temos para a lei de Ohm, não é a expressão mais conhecida, né? A forma mais conhecida da lei de Ohm, mas aqui densidade de corrente relacionada com o campo elétrico através da condutividade, onde a condutividade, então, é uma grandeza microscópica, né? No caso aí, dado por essa expressão aqui em vermelho, certo? A condutividade DC dos condutores metálicos. Bom, para a gente traduzir aqui essa lei de Ohm para a forma mais corriqueira e utilizada em circuitos elétricos, né? Pensando então, densidade de corrente como sendo a corrente dividida pela área, igual a condutividade vezes o campo elétrico. Se nós pensarmos que dentro do material, devido à diferença de potencial, né, nós temos um campo elétrico uniforme, né? Então, se nós aplicarmos aqui uma diferença de potencial, VB menor que VA, nós temos um campo elétrico uniforme dentro do material. Considerando esse condutor com comprimento L, a diferença de potencial é dada por E vezes L, né? Então, isolando o campo elétrico e voltando aqui na equação da corrente, nós teremos que I sobre A será a condutividade vezes U sobre L. Portanto, aqui, isolando a diferença de potencial, nós teremos 1 sobre sigma, né? 1 dividido pela condutividade, vezes L sobre A, vezes a corrente elétrica. Portanto, nós encontramos aqui a lei de Ohm na forma mais difundida aí, né? U igual uma constante vezes a corrente, sendo essa constante aqui a resistência elétrica do condutor, né? U igual a R vezes I, certo? E aí, a lei de Ohm na forma mais usual utilizada em circuitos elétricos, né? Então, a resistência elétrica do condutor, 1 sobre sigma, vezes o comprimento do condutor dividido pela área da seção transversal. Sendo que 1 sobre sigma é a definição que nós temos para resistividade, né? E aí, a conhecida equação resistência do condutor igual a ρ vezes L sobre A. O que aí faz sentido, né? Uma vez que quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência, bem como quanto menor essa área, né?
quanto menor a bitola aqui do condutor, maior a resistência elétrica. Ok, pessoal? Então, a partir do modelo de Drude, que considera aí os elétrons livres como um gás de elétrons, né? Elétrons livres que não interagem entre si através da força de Coulomb, mas que interagem com a rede quando movimentam através do condutor devido à ação de um campo, nós deduzimos aqui a grandeza microscópica, que é a condutividade do condutor metálico, e a lei de Ohm. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.